Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. No vídeo de hoje eu venho com conteúdo bem bacana para aqueles gestores de tráfego que querem ser mais técnicos do teu trabalho e querem, com isso, logicamente, gerar mais resultado para os seus clientes ou até mesmo para si mesmo. Vai que você roda aí uma operação própria que quer gerar mais resultado. Mas antes de irmos para o vídeo, considere deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas é como o canal cresce. Então, caso o vídeo te ajude, caso ele seja agregador na tua carreira como gestor, considere se inscrever, que com certeza os próximos vídeos vão te ajudar muito. Caso contrário, não precisa se inscrever se você não tenha gostado do conteúdo. De qualquer forma, vamos para o vídeo. Eu vivo falando nos meus vídeos, principalmente nos vídeos de tráfego pago, que você entender muito bem o teu público, a tua persona, é um ponto essencial para gerar uma estratégia que faça sentido e que gere resultado. Mas eu nunca fiz um vídeo especificamente criando uma persona, mostrando como eu faço esse processo de criação de persona para as minhas estratégias. E no vídeo de hoje é isso que eu vou mostrar para vocês. Tudo o que eu vou trazer nesse vídeo eu utilizo no meu cotidiano e boa parte disso eu aprendi na minha faculdade de marketing. Então, tudo isso são conhecimentos utilizados há séculos, que várias pessoas grandes no marketing utilizam, não somente no tráfego pago. Então tenho certeza que isso vai ajudar vocês a gerarem mais resultado. Então, para começar, já falei várias vezes da importância da persona, mas eu não poderia começar de forma diferente. Hoje, a persona deixou de ser um opcional dentro da estratégia. Hoje, a nova realidade é que a Meta, o Google, eles estão migrando para plataformas onde a IA está ainda mais forte. Então, todos os dias na Meta, por exemplo, somem novos segmentos, porque eles querem que os players criem os criativos, criem os vídeos, as imagens, criem a campanha, e a campanha vai determinar o público deles. Tanto que tem algumas plataformas já que tem uma caixinha de escrita na Meta que você escreve como é a sua persona, qual é o teu público, e ela mesma identifica esse público pelos interesses e segmentos que ele tem na plataforma. Então hoje, você saber criar uma boa persona, construir isso, é sim um diferencial de mercado, porque daqui a pouco você não vai conseguir mais usar segmentação de interesse, por exemplo. Então se você não souber qual é a tua persona, você primeiro, na Meta, você não vai conseguir explicar corretamente qual é o público que você está buscando, e nos seus criativos, nas campanhas, você não vai saber fazer uma estratégia coerente para conversar com esse público. E quais são as vantagens competitivas que você vai ter ao criar uma persona profunda, né? Não uma persona rasa, que é o que a maioria cria. Primeiro, requisito técnico. Hoje, você saber criar uma boa persona, saber entender o público do teu cliente, o público que compra o teu produto, é um requisito técnico para você ser um gestor de tráfego bem pago e que chegue em níveis acima. Como eu sempre falo, o apertador de botão, aquele que só cria campanha, vai sumir do mapa, porque hoje em dia criar campanha é o de menos. Você consegue entrar em qualquer vídeo no YouTube, aqui no meu canal tem vários vídeos sobre isso, que você faz uma campanha do zero em menos de 15 minutos. Então você ser técnico, você ser estratégico, é uma parte muito importante de ser um gestor de tráfego que tem resultado. E saber criar uma boa persona é uma das partes da estratégia. Na verdade, é a primeira parte, porque não tem como você criar nenhuma estratégia se você não souber para quem você vai anunciar. Com uma persona bem estruturada, você consegue um orçamento muito mais inteligente. Então você consegue extrair mais resultado de campanhas que têm um budget menor. Lógico que com budget maior é ainda melhor, porque você vai usar muito dinheiro para entregar resultado para uma persona que você já sabe que vai comprar. Agora, em situações onde você tem pouco capital, você saber uma persona bem definida vai te ajudar muito a extrair resultado desse pequeno capital. E como eu já falei durante esse vídeo inteiro até o momento, diferencial real. Então você vai saber para quem você está criando o teu anúncio, para quem você está criando a tua campanha, os seus criativos, como segmentar e etc. Hoje, uma persona rasa, em 2026, é literalmente jogar dinheiro fora. Se você não entende para quem você está anunciando, você acaba anunciando para todo mundo. E para quem anuncia para todo mundo, normalmente acaba não vendendo tão bem. Mas ok, já entendemos a importância, como que o mercado hoje está referente à criação de uma persona bem feita, mas como a gente inicia essa criação? Primeiro, antes da plataforma, antes das campanhas, você tem que conversar com o teu cliente. Então converse com ele para entender
qual é o público que ele quer atingir, porque muitas vezes ele tem um produto que atinge vários públicos, mas ele quer atingir um público específico. Um exemplo de um cliente novo que eu peguei recentemente. Esse cliente, ele tem um ateliê de cadernos, então ele faz encadernação de capa dura, couro e etc. Porém, ele quer atingir o ramo empresarial. As empresas que querem comprar presentes para funcionários, para gerentes, etc. Porém, eles podiam querer também atingir um público de pessoa física, pessoa que quer um caderno personalizado com o nome dela, por exemplo. Então, são dois públicos diferentes que compram o mesmo produto, porém, a gente identificando qual a gente vai atingir, o anúncio muda, a campanha muda, a estratégia muda e o criativo muda também. Então, sente, converse com o seu cliente inicialmente, que você vai ter um panorama muito mais legal de qual é o público que você tem que atingir. E aí, aqui tem um ponto muito importante, uma personalização. Cada produto vai exigir uma persona diferente. Uma pessoa que compra um caderno personalizado, pequeno, não é a mesma pessoa que compra um fichário, por exemplo, ou um planner, por exemplo. Então, sim, os produtos são cadernos, mas cadernos com funções diferentes que atingem públicos diferentes. Então, nesse caso, como é tudo caderno, como eu estou dando exemplo, a persona vai ser parecida, mas em um dado momento elas vão ser diferentes. Então, por exemplo, uma pode valorizar mais a organização e quer comprar um planner, enquanto outra não valoriza tanto a organização, mas ela valoriza a facilidade de levar um bom caderno para vários lugares. Então ela quer um caderno menor, de capa dura, que dure mais tempo. Então é a mesma persona, mas com alguns detalhes que você vai ter que acertar no seu criativo, na tua campanha e etc. E aqui um checklist matador do que não pode faltar numa boa persona, né? Você vai construir tua persona e o que não pode faltar. Primeiro, idade e gênero, é o bem óbvio, né? Então você vai ter que saber qual é a idade daquela pessoa que você está querendo atingir. Então, eu estou vendendo um caderno personalizado. Você acha que uma pessoa mais velha compraria? Pô, acredito que sim, talvez 45, 50 anos compraria. Legal. Acima disso, talvez uma pessoa muito mais velha não compraria. Você precisa saber a renda da pessoa. Então, pô, eu estou vendendo um produto que o ticket médio é R$200. Então, uma pessoa que compra um caderno de R$200, será que ela ganha quanto? Talvez ela ganhe 3, talvez ela ganhe 4. Pô, talvez ela ganhe 10, porque não é todo mundo que quer gastar R$200 em um caderninho. Então, você tem que entender a renda dela para você conversar com ela no anúncio, que é o que eu sempre falo. Como as segmentações estão sumindo, por exemplo, na Meta, não tem nem segmentação de valor, né? Você não tem como segmentar a renda da pessoa. Então, você tem que, no teu criativo, colocar informações pertinentes que conversem com pessoas dessa faixa de renda que você está buscando. E aí, os óbvios também, dores e desejos daquela pessoa. Então, ela sempre vai ter um desejo por trás do porquê ela vai comprar um produto. Ela sempre vai ter uma dor que ela quer curar, sanar ao comprar aquele produto. As objeções que você pode identificar antes mesmo dela chegar até você. Então, pô, eu sei que a pessoa vai comprar um caderno porque ela tem desorganização, então ela vai buscar um planner. Porém, o planner é um pouco mais caro do que o mercado. Isso talvez seja uma objeção que aquele cliente vai ter na hora da compra. Como eu posso quebrar essa objeção antes dele chegar na compra? E aí, no caso, você colocaria na copy, você colocaria no criativo, você colocaria na sua landing page, por exemplo. Então, você saber as objeções possíveis com antecedência faz com que você quebre elas antes. E aí, a taxa de venda normalmente acaba aumentando. E, para fechar, comportamento e referências. Então, qual é o comportamento daquela pessoa? Ela trabalha em qual horário? Ela trabalha em qual localização? O que ela faz no dia a dia? Por que ela compraria um caderno? Será que ela é uma escritora? Talvez seja uma pessoa que organiza muito a vida dela e ela gosta de escrever a rotina no caderno. Então, tudo isso você precisa entender. E referências é o que agrada e o que não agrada a ela, né? Às vezes a pessoa está buscando um caderno preto porque ela gosta muito de coisas minimalistas e você vem um caderno todo colorido. Então você não vai conseguir vender para essa pessoa. Então você fazendo esse checklist inteiro de 6 passos, com toda certeza você vai conseguir construir uma persona muito mais qualificada. E aqui eu vim com um exemplo real de uma cliente minha que a gente aplicou uma estratégia de persona diferente e acabou gerando um resultado bem bacana. Essa minha cliente, ela vende imóveis, na maioria das vezes, de médio para baixo padrão. Ou seja, imóveis ali de 250, 350, às vezes 600 mil, é o que ela sempre vendia. Porém, ela fez uma parceria com o dono de uma agência e ela conseguiu um imóvel de um galpão, que era um galpão de mais de 3,6 milhões de reais. Realmente é um valor muito alto comparado com os imóveis que ela anunciava. Então a estratégia que a gente utilizava para anunciar imóveis baratos era uma. Agora, a partir do momento que a gente pega um high ticket, a gente tem que mudar
essa ideia. Porque a persona que vai comprar um galpão, na maioria das vezes é empresário, na maioria das vezes tem uma logística, na maioria das vezes ganha muito bem, ele tem uma renda muito alta para poder ter esse capital para investir, então a gente precisa conversar com essa pessoa. E aí, eu criei uma persona específica para esse público, criei criativos voltados para ele, coloquei copies que conversavam com as dores e os desejos dessas pessoas, e ao invés de focar somente no valor, 3 milhões e meio, eu foquei na localização, que era muito boa para a logística. Então eu foquei em essa localização é muito boa para você investir no seu negócio e retornar X reais para o seu bolso, por exemplo. E isso trouxe um resultado bem bacana. E aí, coloquei aqui que em uma semana mais ou menos a gente trouxe 2 leads muito bem qualificados. Na época a gente investiu ali 100 reais, 150 reais na semana. Ou seja, menos de 100 reais por lead qualificado. Para o imóvel de 3 milhões e meio é realmente um valor muito bacana. E foram 2 pessoas que visitaram o lugar, ficaram na dúvida, acabaram não finalizando a compra, mas eles foram muito bem segmentados e muito bem qualificados para aquela venda. Então, muitas vezes você está anunciando coisas muito caras ou coisas muito baratas, anunciando para a pessoa errada. Você está focando, por exemplo, o teu criativo para pessoas que têm dinheiro, mostrando produtos que pessoas que não têm dinheiro compram, ou vice-versa. E aí você não entendendo isso, você não faz um bom criativo, você não faz uma boa copy e não sabe criar uma campanha coerente com o que você está buscando. E, como é de praxe, em todos os vídeos passados eu venho trazendo esse agregador, que é a questão da IA. Como hoje eu utilizo IA para me ajudar na criação de persona. Então hoje eu crio, na maioria das vezes, a persona na mão. Tá? Eu pergunto para os clientes, eu faço uma pesquisa de mercado profunda, tento entender e construo na mão. Por quê? Porque eu sou formado em marketing, então normalmente é mais rápido de fazer. Porém, a IA, ela consegue te dar validação. Então você consegue explicar para a IA como você gosta de construir uma persona, quais são os pontos que você tem que buscar, o que você tem que entregar para construir uma boa persona. E aí você pode fazer sua pesquisa de mercado, encaminhar para o teu chat. Hoje eu recomendo o Claude, ele realmente é o que tem não uma inteligência, mas ele consegue interpretar dados de uma maneira melhor. E aí ele consegue te ajudar a criar essa persona, talvez te fazendo perguntas maiores, fazendo novas perguntas que você às vezes não pensou, e ele constrói junto com você aquela persona. Agora, construir totalmente do zero, eu não recomendo. Eu faria uma pesquisa de mercado antes e utilizaria como auxílio. E para fechar, erros comuns versus virada estratégica para os gestores de tráfego. E o erro é bem óbvio, as pessoas criam personas superficiais e rasas, né? Eles vão, vou criar aqui minha persona, pega a idade, o gênero, a localização, e é isso. Para eles, uma persona é isso, saber onde ela mora, qual a idade dela e qual é o gênero. Porém, na maioria das vezes, quando você anuncia dessa forma, você acaba anunciando para todo mundo. E é o que eu já falei, quem anuncia para todo mundo, anuncia para ninguém e acaba não vendendo. E a virada é simples, é você tratar a persona como uma ferramenta estratégica e não um exercício burocrático, né? Filtrar para cada decisão criativa. Então você vai usar a tua persona para, vou fazer o meu criativo. Você vai decidir como fazer o seu criativo baseado na persona. Você vai criar tua campanha, vai decidir como criar tua campanha com base na persona. Vou criar uma estratégia agora, um funil de vendas. Vai ser construído baseado na tua persona. É até mais fácil quando você tem isso. Quando você vai criar tudo isso e tirar da tua cabeça do nada, é mais difícil. Você tendo a persona como norte, acaba sendo muito mais fácil. E, no final das contas, acaba te gerando muito mais resultado. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Vou deixar no fundo a recapitulação para vocês não perderem nenhum passo dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilhe, comenta aqui embaixo o que você acha de personas, se você já faz isso nas suas estratégias de tráfego. E se não faz, como você vai começar a utilizar. E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou!